Ora, muito bem-vindos ao primeiro vídeo da série Menu para restaurante. Eu já tive uma série de vídeos de cardápio, mas vou reformular aqui, vou ver se consigo tornar isto ainda mais fácil de entender. E este vídeo vai servir para responder ou apresentar a solução para um exercício de modelação de base de dados que eu vos coloquei, que é a modelação de uma base de dados para uma emenda de um restaurante. Essa modelação, ou seja, esse exercício tinha 10 pontos, sendo que os 6 primeiros era para uma modelação sem traduções, e depois, numa segunda, digamos que seria o ponto 2 da base de dados, seria com traduções. Eu vou exatamente começar por fazer a modelação da base de dados do menu do restaurante sem usar traduções. Depois farei um vídeo onde irei implementar as traduções. Então vamos começar, ok? E eu vou aqui começar por criar então o meu menu, ok? Vou-lhe chamar menu. Na realidade o que eu vou mostrar vão ser artigos, não é? Digamos que sim, mas pronto, ok. Tenho o meu menu, tenho a designação, vou ter a descrição do artigo, vou ter a categoria a que ele pertence, vou dizer em que estado é que ele se encontra, vou também verificar se ele está ou não destacado, porque é uma das opções que a base de dados tem, ou o restaurante, que é ter uma secção de destaques. E vou também agora falar na quantidade e no preço, ok? São assim então estes atributos que vocês veem aqui, possíveis atributos, são tudo candidatos a atributos, e também candidatos, não sabemos, candidatos à criação de entidades, ok? Pronto, então o que é que nós precisamos de perceber aqui é, efetivamente, como fizemos no exercício das notícias, é verificar ou tentar encontrar a cardinalidade, o relacionamento entre o artigo, propriamente dito, e os outros atributos. E nessa descoberta nós vamos exatamente perceber quais são aqueles atributos que pertencem ao artigo, ou então quais são aqueles atributos que não pertencem ao artigo, que terão que pertencer a outras entidades, mas terem sempre que estar relacionadas com outra entidade ou até mesmo com o artigo. Vamos ver então como é que isto se faz. Ok, temos aqui o nosso menu, designação, descrição, pronto, isto tudo se refere ao nosso artigo. Eu chamei-lhe menu, mas deveria ter-lhe dado o nome de artigo ou produto. Pronto, vamos lhe chamar produto, não tem mal se for produto, ok? Pronto, então é isso que o nosso restaurante vende, são produtos. E agora vamos construir aqui a nossa, vamos tentar descobrir a nossa cardinalidade. Portanto, temos então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 relações para testar. Eu vou copiar 1, 2, ver se cabem aqui as 7, 2, 3, ok. Agora copio estas 3. Pois pensavam que eu ia copiar uma de cada vez? Não. Assim. E agora vou copiar mais esta. E vou colocar aqui. Assim. E agora vou pegar nestas que estão aqui. Vou copiar, vou trazer para aqui. E tentar distribuir aqui de forma a obter então o relacionamento entre estas entidades. Okay. E vamos ver aqui, parece que temos aqui um exemplo mais concreto e aqui um pequeno problema para resolver, que vocês já vão ver se fica bem resolvido. Ok, agora vamos tratar de fazer as perguntas, não é? Vamos perguntar então como é que esta designação se relaciona com o produto. A pergunta é: uma designação pode estar relacionada com mais do que um produto? Ou seja, haveria mais do que um produto que tivesse a mesma designação? Não me parece. Parece-me que uma designação caracteriza, sem dúvida nenhuma, e exclusivamente um produto. Da mesma forma que um produto
não pode estar designado por mais do que uma designação. Então, temos já aqui uma cardinalidade de 1 para 1, 1 para 1, e neste caso, eu vou pôr aqui uma vírgula, que é mais fácil, 1 para 1, e neste caso já sabem que não vamos ter dificuldade em criar uma tabela apenas para produto e considerar a designação um atributo do produto. Vamos ver o que é que se passa com a descrição, a mesma coisa, portanto uma descrição para um produto, e um produto não pode ser descrito por mais do que uma descrição, portanto tem apenas uma descrição. Também temos então aqui uma cardinalidade de 1 para 1, sendo que descrição caracteriza o nosso produto. Se quiserem ir construindo a base de dados ou o modelo, também o podemos fazer. Vamos então copiar aqui o produto, aqui, e agora a designação caracteriza o produto. A designação caracteriza o produto. Da mesma forma que a descrição o caracteriza, então são atributos que caracterizam o produto. Vamos só sublinhar aqui. Então, temos então a designação e a descrição. Agora vamos analisar a categoria. Uma categoria que tem ligação direta a um produto, portanto existe uma relação direta entre uma categoria e um produto. Eu não fiz a pergunta aqui em cima, deveria ter feito, está bem? Ok, agora vou fazê-la. Uma designação está diretamente relacionada com um produto, está, porque o caracteriza. Uma descrição está diretamente relacionada com um produto, sim, porque o caracteriza. E uma categoria está diretamente relacionada com um produto, sim, também está, porque o categoriza. Então, uma categoria pode ter associada a si mais do que um produto? Claro que sim, eu posso ter, por exemplo, a categoria de sobremesa com várias sobremesas. Então, nós temos aqui uma ligação de 1 para muitos. E ao contrário, um produto pode pertencer a mais do que uma categoria? Bem, depende da vontade do dono do restaurante em fazê-lo. Ele pode, por exemplo, ter massas, e as massas estarem também uma massa qualquer associada à categoria das massas e também das pizzas. Pode ter, por exemplo, um arroz de marisco associado à categoria do arroz e associado à categoria do marisco. Pode ter, por exemplo, um melão associado às entradas e associado às sobremesas. Por isso, o que não nos faltam são exemplos onde isso acontece. Desta forma, nós temos uma cardinalidade de muitos para muitos. Como nós já criamos a tabela do produto, precisamos de criar, ou a entidade produto, precisamos então de criar a entidade categoria, tá? E sempre que nós fazemos este tipo de associação, tá? Ou encontramos aqui uma cardinalidade de muitos para muitos, nós precisamos de juntar as tabelas que dão origem a essa cardinalidade. Então, categoria produto passa a ter aqui o ID da categoria como foreign key, tá? Já podemos marcar a chave, foreign key, e temos também o ID do produto como foreign key também. Pronto, pode ser já a oportunidade de nós fazermos exatamente o mesmo aqui nas categorias e no produto, porque nós não criamos a primary key aqui no nosso modelo. Então vamos fazê-lo, vamos só desviar ligeiramente esta tabela cá para cima, vamos desviar um bocadinho estas colunas aqui para baixo, assim para caber um bocadinho melhor, e agora vou então criar o ID produto como primary key, assim, primary key, e o ID categoria como primary key. Ok, aqui assim, ID categoria primary key, ID produto primary key, vem já para aqui, e aqui o ID categoria primary key, e como é evidente eu preciso também do próprio atributo da categoria, que é a designação da categoria,
Neste caso, eu vou deixar ficar aqui como categoria. Portanto, então, resolvemos o nosso terceiro relacionamento. Mais um. Podemos nós, então, criar uma associação, ou podemos perguntar se um estado de um produto, ou o estado se relaciona diretamente com um produto. Sim, um produto tem uma relação direta com um estado, no sentido em que um produto pode estar ativo, inativo, suspenso, temporariamente, ok? Então, um estado pode dar estado, não é? ou regular N produtos, da mesma maneira que um produto pode ter ou ter tido mais do que um estado. Se eu admitir que um produto não pode num dado momento ter mais do que um estado, então eu posso fazê-lo, se eu não quiser guardar o histórico, e tenho então assim aqui uma relação de 1 para 1. Ok? Vai ser preciso então agora fazer qualquer coisa. Porquê? Porque nós temos nesta ligação aqui, reparem, nós tínhamos uma ligação de 1 para 1. Aqui também temos uma ligação de 1 para 1. Não precisamos de criar nenhuma entidade. Aqui precisamos de criar duas entidades, mas como já possuíamos entidade produto, não foi necessário. Agora temos uma ligação de 1 para muitos, então temos que criar uma nova entidade. E essa nova entidade que nós vamos criar é a entidade estado, com o seu ID estado, que é primary key, e depois o estado, ou a sua designação. Está aqui criado. Agora só falta é perceber qual é o grau de relacionamento que ele tem com o produto. Portanto, então, se um produto só pode ter um estado, o ID do estado caracteriza um produto. Então eu não vou escrever aqui estado, mas vou escrever o ID do estado, que vem desta tabela que está aqui. ID estado, que aqui será foreign key. Porquê? Porque ele é primary key na tabela do estado. Temos então aqui resolvido este problema. Significa que o nosso relacionamento foi um relacionamento de um estado, muitos produtos, 1 para N. Um estado, muitos produtos. Tá? Agora vamos fazer o destaque. Ok? Vamos tratar do destaque. Um destaque, ok? Um destaque tem muitos produtos, ou seja, eu posso ter vários produtos em destaque. Aqui um produto pode estar ao contrário, portanto um destaque, eu posso ter destacado N produtos, assim é que é, ok? Um destaque N produtos, tá? Um destaque N produtos, e um produto só pode ter um destaque, isto é, ou está destacado ou não está destacado, não tem mais do que um destaque. Então voltamos a ter a mesma ligação que tínhamos em cima, de 1 para muitos. Seguimos exatamente o mesmo raciocínio, criamos uma tabela para destaque, como fizemos a uma entidade, destaque, criamos o ID destaque como sendo primary key, e depois o destaque, tá? Isto aqui eu não tenho feito isto, mas isto é varchar, não é? Aqui, ok? Ou pode ser inteiro, depende. Eu não me preocupei para já em atribuir os nomes aos campos, o tipo de dados aos campos, perdão, não fiz isso. Mas temos então aqui o destaque, e agora, então, um destaque para N produtos. Como é que nós fizemos aqui com o estado? Não foi assim também? Um estado pode ter
N produtos, então fazemos exatamente o mesmo aqui com o produto. ID destaque, ok, e agora temos foreign key também aqui. Está resolvido aqui a questão do destaque. Porquê? Porque existe uma relação entre um produto, tá, e um estado, ou um estado e um produto. Existe uma relação entre um estado e um produto. Agora vamos para o próximo relacionamento. A quantidade e o produto. Um produto pode, ou uma quantidade, assim aqui pode ter vários produtos. Portanto, se a quantidade for, por exemplo, dose, eu posso ter vários produtos que aparecem como dose? Claro que posso. E um produto pode estar associado a mais do que uma quantidade? Sim. Ele pode ser dose, meia dose, ok? Pronto, então voltamos a ter uma ligação de muitos para muitos, tá? Uma ligação de muitos para muitos, e vamos precisar de fazer uma associação entre a quantidade e o artigo. Neste caso, a quantidade e o produto. Já temos o produto criado, só precisamos de fazer a quantidade. Quantidade ID quantidade como primary key e depois a quantidade. E agora marcamos aqui e agora fazemos a associação entre a quantidade e o produto. Quantidade e o produto. Ok? Temos então o ID da quantidade e do produto como PK, primary key. Vamos abrir aqui um bocadinho. Temos o ID da quantidade como foreign key e temos o ID do produto como foreign key também. E destacamos. Desta forma, resolvemos também este relacionamento. O mais difícil ficou para o fim, que é o preço. Falta-nos dar o preço a um produto. E aqui coloca-se uma questão, não é? Que vale, esta questão vale 1000 euros, não é? Ok, vale 1000 euros. Porquê? Porque perguntamos, um preço relaciona-se diretamente com um produto? O preço relaciona-se diretamente com o produto? Claro que não. O preço relaciona-se com a quantidade do produto. Então, pois é. Então, este produto aqui desaparece e eu vou fazer a pergunta ou testar o relacionamento entre o preço e a quantidade do produto. Esta é a nova relação. Então, eu vou perguntar se um preço pertence a mais do que uma quantidade produto. Não, aquele preço é um atributo direto, apesar de poder aparecer várias vezes repetido 4 euros, 20 euros, ok? Eu não vou ter uma tabela com os preços, onde eu vou buscar os 20 euros, porque não faz sentido, correto? É um atributo que caracteriza diretamente a quantidade do produto. Então, eu tenho aqui uma relação de um preço para uma quantidade. E uma quantidade de um produto pode ter mais do que um preço? Também não pode, ok? Também não pode. Só pode ter um preço. Então, o que é que nós temos aqui? 1 para 1. Só que este 1 para 1 é agora, ou será feito agora, entre a tabela
da quantidade de produto e já não vai ser feito com o produto. Da mesma maneira que nós, quando criamos aqui esta caracterização, nós atribuímos a designação diretamente ao produto. Nós atribuímos a descrição diretamente ao produto. Agora, nós temos o preço com a cardinalidade de 1 para 1 diretamente à quantidade do produto. Isso significa que o que eu preciso de fazer é colocar o preço aqui. Ao colocar o preço aqui, eu posso, se eu quiser, mudar o nome desta tabela. Esta tabela deveria deixar de se chamar quantidade de produto, poderia passar a chamar-se preço, e esta chave primária, em vez de ser id quantidade do produto, deveria ser id preço. E eu vou escrever id preço, e este id preço é primary key. Assim, eu tenho feita a modelação da minha base de dados para um sistema sem traduções para um menu de um restaurante. Vou só organizar agora ali os grupos, só que com estas molduras. Não vou fazer a transposição da tabela, não vou fazer, vou deixar ficar assim, ok? E no próximo vídeo eu vou fazer a modelação, ok? No próximo vídeo eu vou então fazer a modelação da base de dados do menu do restaurante, mas desta vez usando idiomas, tá? Portanto, esse será então o segundo vídeo desta série, tá? Até já, espero que tenham gostado.